Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. E hoje nós trouxemos de Paulo a Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Né? Paulo incentivando aos Gálatas, mostrando, né? Que as marcas que Jesus faz em nossas vidas, né? E nós vamos falar hoje sobre as marcas que deixamos, porque deixamos sempre muitas marcas nas pessoas pelas quais passam por nós. Esperamos que boas, não é? Mas deixamos boas e más. Então vamos refletir sobre isso, né? Já pensou alguma vez, né, nas marcas que deixou nas pessoas que atravessou as suas vidas? Já pensou alguma vez sobre isso? Então, existem aquelas com as quais nós convivemos no nosso dia a dia, nas quais deixamos uma marca mais profunda, que é construída durante anos, não é? Mas também nas pessoas que apenas cruzam o nosso caminho, né? Na rua ou em qualquer outro lugar. Deixamos uma impressão nessa pessoa, querendo ou não, nós deixamos. Será que depois que encontramos essas pessoas, elas saem melhor ou pior, ou simplesmente nem notam a nossa presença? Tem isso, né? Porque nós imprimimos, querendo ou não, nós imprimimos uma marca nas pessoas, através do olhar que se cruza, através do sorriso que se dá, através da expressão verbal que acabamos passando. Então não tem como, deixamos essas marcas. Então vamos refletir sobre isso, ou qual marca queremos deixar, né? Madre Teresa de Calcutá, ela disse uma frase bem interessante. Ela disse assim: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Será que isso se aplica a nós? Vamos refletir sobre isso. É cada um refletindo sobre a marca que deixa no outro. E isso é profundo, não tem como a gente fugir. Querendo ou não, nós deixamos essas marcas, não é? E tem uma história bem interessante, né? Que diz assim: quando o garotinho era pequeno, e naquela época o telefone foi um dos primeiros que foi colocado na sua casa, né? Quando começou o telefone, né? E ele era muito pequenininho e não alcançava no telefone. Mas ele ficava fascinado quando a mãe falava ao telefone. Então, um dia ele descobriu que dentro daquele objeto maravilhoso morava uma pessoa. Uma pessoa maravilhosa. E o nome dela era Uma Informação, por favor. E não havia nada que ela não soubesse. E tudo começou assim. Quando ele era pequenininho, ele estava em casa sozinho na garagem e mexendo nas coisas, né? Fazendo arte, e pegou um martelo. E esse martelo acabou machucando o dedinho dele, porque ele bateu, machucou. E ele não sabia o que fazer e nem a quem recorrer, porque ele estava sozinho. Naquela época se deixava só a criança sozinha em casa, né? E ele não conseguia passar por essa dor. Aí ele se deparou com o telefone à sua frente. Pegou um banquinho e foi lá e discou no telefone. E discou não, porque naquela época nem discava, só tirava o telefone do gancho, era a telefonista que atendia e fazia a ligação e passava para a gente, né? Então, ele disse: uma informação, por favor.
machuquei o meu dedo e cortou. E eu não sei o que fazer. Estou morrendo de dor. E como faço para passar essa dor? Né? A informação respondeu para ele para colocar gelo. Né? Depois daquela ligação, tudo era motivo para ele ligar para a informação, por favor. E ela me ajudou em dúvidas de geografia, me ensinou onde ficava a Filadélfia, me ajudou com os exercícios de matemática, ensinou que o pequeno esquilo que ele trouxe do bosque deveria comer nozes e frutinhas. Então, um dia, Pet, meu canário, o canário dele, né, morreu. Liguei para uma informação, por favor, e contei o ocorrido. Ela escutou e começou a falar aquelas coisas que dizem para uma criança que está crescendo. Mas eu estava inconsolável. Eu perguntei, por que é que os passarinhos amam tão lindamente e trazem tanta alegria para nós, para no fim acabar como um monte de penas no fundo de uma gaiola? Ela deve ter compreendido a preocupação do garotinho, né? Porque acrescentou mansamente, Paul, esse era o nome dele. Sempre lembre que existem outros mundos, onde a gente pode cantar também. De alguma maneira, depois disso, eu me senti melhor. Veja só, né? Aí, no outro dia, lá estava eu de novo, informações. Disse uma voz familiar. Você sabe como se escreve exceção? Tudo aconteceu na minha cidade natal, no norte do Pacífico, quando ele tinha 9 anos. E mudaram para Boston. E eu sentia muita falta da minha amiga. Uma informação, por favor, pertencia àquele aparelho telefônico preto, porque haviam mudado de lugar. E ele não sentia nenhuma atração pelo novo aparelho telefônico branquinho que ficava na cômoda da sala. E conforme ele crescia, as lembranças daquelas conversas infantis nunca saíam da memória dele. Aí, frequentemente, em momentos de dúvida ou perplexidade, ele tentava recuperar aquele sentimento calmo, de segurança, que ele tinha naquele tempo. Hoje eu entendo como ela era paciente, compreensiva e gentil, ao perder tempo atendendo às ligações de um menininho. Alguns anos depois, quando estava indo para a faculdade, meu avião teve uma escala em Seattle. Em Seattle, eu teria pelo menos meia hora entre 2 voos. Falei ao telefone com minha irmã, que morava lá por 15 minutos. Então, sem nem mesmo saber, lá estava ele fazendo isso. Marquei o cartão da operadora daquela minha cidade natal, né, que ele morou quando criança, antes de mudar. Uma informação, por favor. Como que um milagre. Eu ouvi a mesma voz doce e clara, que conhecia tão bem, dizendo informações. Eu não tinha planejado isso, mas me peguei perguntando, você sabe como se escreve exceção? Houve uma longa pausa do outro lado, então veio a resposta suave. Eu acho que o seu dedo já melhorou, Paul. Eu ri. Então, é você mesma, eu disse. Você não imagina como era importante para mim naquele tempo. Eu imagino, ela disse, e você não sabe o quanto significavam para mim aquelas suas ligações. Eu não tenho filhos e ficava esperando todos os dias que você ligasse. Eu contei para ela o quanto pensei nela todos esses anos e perguntei se poderia visitá-la quando eu fosse encontrar a minha irmã, que era na mesma cidade. É claro, ela respondeu. Venha até aqui e chame a Sally. 3 meses depois, eu fui a Seattle visitar a minha irmã. Quando liguei, uma voz diferente respondeu. Informações. Eu pedi para chamar a Sally. Você é amigo dela? A voz perguntou. Sou um velho amigo. Meu nome é Paul. Aí o outro lado disse.
eu sinto muito, mas a Sally estava trabalhando aqui apenas meio período porque estava doente. Infelizmente, ela morreu há 5 semanas. Antes que eu pudesse desligar, a voz perguntou: Espere um pouco. Você disse que seu nome é Paul? Sim, a Sally deixou uma mensagem para você. Ela escreveu e pediu para eu guardar caso você ligasse. Eu vou ler para você. A mensagem dizia: Diga a ele que eu ainda acredito que existem outros mundos onde a gente pode cantar também. Ele vai entender. Eu agradeci e desliguei. Eu entendi. Né? Então, veja só como a gente deixa marcas nas pessoas. Né? Uma coisa de criança, sem querer, mas deixou uma marca profunda nos dois, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Então, nunca subestime a marca que você deixa nas pessoas, porque eu também tive uma experiência muito interessante. Muitos anos, eu era menina também, eu era mocinha, né? Eu tinha 20 e poucos anos, e de vez em quando um garotinho batia na minha porta, tocava a campainha e eu atendia pela janela. Era um garoto, devia ter uns 15, 16 anos. E ele estava sem rumo. Mas ele era bem arrumadinho, ele vivia com os pais, tudo mais, mas estava com a cabecinha nas nuvens. E ele vinha e pedia um sanduíche para comer. Eu fazia o sanduíche para ele. Enquanto ele comia, nós conversávamos. E ele dizia que ele queria uma outra vida, né? Que ele queria uma vida mais fácil, cheia de regalias. Então daí a gente conversava, trocava muitas ideias, até que um dia ele virou para mim e falou assim: tem uma oficina mecânica do lado da minha casa e que está me oferecendo para mim ir trabalhar lá. Eu falei: então, e por que você não vai? Ele falou: mas eu não entendo nada de mecânica. Eu falei: não tem importância. Você vai e aos poucos você vai aprendendo. A pessoa vai te ensinando. Ele falou: mas eu acho que eu não levo jeito. Eu falei: tenta. Né? Tenta. Ele falou: bom, eu não tenho nada a perder, vou tentar. Eu não gosto muito não, mas eu vou tentar. E assim foi. E aí toda vez que ele vinha, perguntava como estava, incentivava ele e trocávamos conversa, jogávamos fora. Até que um belo dia ele veio, se despediu. Disse que não voltaria mais porque ele já estava lá empregado, a sua vida estava andando, então ele não viria mais, mas que ele tinha gostado muito de conversar comigo. Eu falei: eu também gostei muito de conversar com você. Então veja só, as marcas que nós deixamos nas pessoas é uma coisa que nós não podemos subestimar. Nós deixamos e elas deixam também, né? Através do contato que temos com ela. Não importa o tanto de contato que tenhamos. Então, reflita as marcas que está deixando naqueles que te rodeiam. Já é um ótimo sinal. Refletir sobre isso. É sinal que queremos realmente ser pessoas melhores. E assim, nos questionando, nós perceberemos que a melhor marca que podemos imprimir nos outros é a marca mais profunda. É o amor que damos. É o amor que damos e que recebemos. Então, e o amor que o Cristo mesmo nos ensinou. E as marcas que ele deixou em nós. Com o seu amor, com os seus ensinamentos. Não é? Então, vamos refletir. Que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita paz.